minhas amigas internautas! Olha eu aqui de volta em mais um programa Assunto de Mulher, aqui na Web TV São Caetano. Não esqueçam, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, com um assunto sobre o universo feminino. Então, amigas, aproveite e clique no Twitter, no site da Web TV São Caetano e participem. E gostaria de agradecer mais uma vez a todas vocês participantes que têm comentado muito sobre o meu programa. Eu agradeço a todas vocês que têm enviado perguntas, não só para mim, como para o meu participante. Gostaria de agradecer. Então aproveite, entre em contato que responderei aqui no programa, tá? E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber esse meu amigo, profissional maravilhoso, esse cirurgião plástico, Dr. Ailton Takishima. Dr. Ailton, é um prazer enorme eu estar recebendo hoje você aqui no meu programa. Eu te tenho como meu amigo pessoal e um profissional excelente também. Agradeço a sua presença aqui hoje. Silvia, eu que agradeço, parabéns pelo programa. Depois de alguma dificuldade a gente poder estar aqui, né? Mas deu certo hoje, acho que legal, vai valer a pena. Então, amigas internautas, é um assunto que todas nós mulheres adoramos saber e falar. Tem muitas coisas para falar hoje no programa. Vamos tentar focar naquelas perguntas que todas nós gostaríamos mais de saber. E então eu pergunto, Ailton, o que tem sido mais a procura? Elas têm te procurado mais para estética ou mais para cirurgias reparadoras? Como que tem sido hoje seu consultório? Na verdade, essa questão de estética reparadora não é só hoje, né? Na verdade, isso vem sempre. Sempre as pessoas procuram mais pela estética. A reparadora é uma fatia menor da cirurgia plástica, que não pode deixar de existir, né? Porque tem pessoas que nascem com problemas, tem pessoas que se acidentam, tem traumas que trazem consequências, às vezes, meio drásticas para os pacientes, e tem o problema das doenças também, que as pessoas adquirem ao longo da vida, como, por exemplo, um câncer, alguma coisa, que você vai ter que ressecar aquilo, reparar esse tecido, principalmente igual você deve acompanhar bastante na tua especialidade, que são os cânceres de mama, que destroem a mama da mulher, e você tem que reparar isso aí, você tem que devolver a feminilidade para ela. Então a questão sempre da cirurgia plástica está mais voltada para a estética. E a gente não esquece, lógico, nunca a reparadora. E dentro da estética, qual que é a mais procurada? O que elas procuram mais? Tem duas que buscam o ranking ali, que é a prótese de mama e a lipo, né? Já de muito tempo isso é uma competição entre as duas cirurgias, quem que fica no ranking, mas eu acho que a lipoaspiração ainda está em primeiro lugar. E com relação à faixa etária, o que você me fala? O que você indica e contraindica? A partir de que momento essa paciente jovem ela pode realizar uma cirurgia estética? Então, antes de a gente pensar em definir a idade, a gente tem que definir o problema. Eu acho que é o mais importante, né? A estética é uma coisa tem um vínculo muito forte com o emocional, ela tem um vínculo muito forte com o ego da pessoa, com a segurança, com a autossatisfação. Então é muito complicado hoje a gente taxar. Existem algumas regras para a gente seguir por causa do desenvolvimento do corpo da pessoa. Então, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia plástica do nariz antes da adolescência, antes de desenvolver o nariz com as características da família, você acaba estragando isso aí, né? Então a gente espera até 15, 16 anos, é preconizado, para que você consiga identificar que característica essa pessoa assumiu, genética, do pai, da mãe, da sua herança, tanto da família materna quanto paterna, para depois você identificar o que não está legal, o que não ficou bom, o que a pessoa não gosta, na verdade, né? E essa questão intrínseca do emocional, eu acho que é o que mais pesa, na verdade. Por quê? Quando você pega uma criança, por exemplo, né, que tem a orelha em abano, nós estamos falando de uma coisa estética, a criança ouve, ela tem audição, ela tem o corpo perfeito, digamos. Só que ela vai para a escola e lá começa aquelas brincadeiras, os apelidos, são crianças que acabam ficando isoladas, né? E ela sozinha vai criando essa situação de isolamento. Então são crianças que socialmente e de aprendizado podem ter um problema muito grave no futuro, até mesmo de relacionamento. Por quê? É uma criança que está sempre fora do grupo, é uma criança que está sempre... tem muita pressão em cima dela, de alguma forma, e ela não consegue desenvolvimento daquele momento da vida dela.
Então, por exemplo, quando ela vai para a escolinha, primeira escolinha, se as crianças começarem a brincar muito com ela e ela sentir isso de verdade e começar a ter um trauma por causa disso, ela trava o desenvolvimento social dela. Então, quando a gente fala em idade, não é uma questão de fútil de beleza, de estética puramente, né? E esse valor que a pessoa tem ao longo da vida, você imagina uma criança que aos 6 anos de idade começa a travar o lado emocional dela e de desenvolvimento social, você imagina essa criança aos 18, aos 20, aos 30 anos de idade, carregando esse problema com ela, por quê? São traumas que depois vão para a psicologia, vão para a terapia, né? Então acho que você não precisa arrastar esse tipo de coisa. Então a orelha, por exemplo, aos 7 anos a gente preconiza que pode ser feita a cirurgia. Por quê? Ela termina o desenvolvimento dela de crescimento nessa fase de 6, 7 anos. Então aí você pode operar e nesse período, até ela poder fazer a cirurgia, você tem que dar um apoio psicológico, pedagógico para essa criança. Porque você vai travar alguma coisa da vida dela se você permitir que o meio social carregue essa criança nesse fluxo ruim da imagem dela, digamos assim. Sim. Opa, temos uma pergunta aqui de uma internauta, Luciana Ailton de São Caetano, ela gostaria de saber. Obrigado, Luciana, pela sua pergunta. Depois de fazer uma lipo, eu preciso fazer manutenção dos resultados com academia e alimentação? Corro o risco de voltar às mesmas medidas de antes? Na verdade, sim. É um acompanhamento que você tem que ter para sempre, na verdade, porque perder forma do corpo, ele está vinculado à maneira que você vive, né? Se você se alimenta erroneamente, se você tem um padrão de vida errado, você vai ter consequências para o seu corpo, porque nós somos frutos daquilo que nós comemos, na verdade, né? A forma do nosso corpo. Se você se alimenta bem, provavelmente você vai ter uma vida mais saudável e uma forma mais bonita do teu corpo. Se você se alimenta mal, principalmente com os exageros, você começa a engordar, começa a perder a forma do corpo e tudo mais. No momento que você faz a lipo, que você redesenha a silhueta do teu corpo, você está dando uma nova forma melhor e mais bonita de acordo com o que você busca. Porém, no momento que você não cuida no pós-operatório, você volta a ganhar seu peso. Provavelmente as gorduras localizadas que a lipoaspiração tirou, você teria mais dificuldades de ganhar naquele local. Porém, os outros locais vão crescer. Eles vão engordar e você vai ter desproporção de novo do teu corpo. São aquelas pessoas que vivem fazendo lipoaspiração. Faz o tratamento, faz a lipoaspiração, faz tudo direitinho, só que não cuida desse acompanhamento, que na verdade é pessoal isso, né? Você que controla o que você come, o que você faz, né? A gente pode orientar, você pode ter um profissional, um personal que te orienta, mas quem vai desenvolver, quem vai fazer o dia a dia é o paciente. Então, dali 1 ano ou 2, o paciente volta pra gente, poxa, doutor, preciso fazer outra lipo. Então, isso é muito complicado para nós e para o paciente, porque você não pode criar para a vida do paciente a situação de estar sempre melhor na base de cirurgia. Você tem que melhorar aquilo que ele não gosta, mas ele tem que cuidar daquilo que foi melhorado, né? E tem mulheres que são viciadas, né, em cirurgia plástica. Tem, porque o que acontece? É uma coisa até comum quando você pega uma paciente que vai fazer a primeira plástica. Ela tem uma resistência, ela fica relutando com aquilo, um belo dia ela vai para o consultório. Ah, doutor, eu não queria, mas já está me incomodando demais. As pessoas têm falado dentro da minha casa, fora, no meu trabalho. Tem gente que fala, por que você não faz uma plástica, não sei o que e tal. Aí essa pessoa, com toda essa resistência, ela resolve fazer cirurgia plástica. Depois que ela faz, principalmente na nossa experiência, ela vê que aquilo é tão tranquilo e que foi tão bom para ela, que ela começa a olhar os resultados satisfatórios, né? Aí ela começa a olhar outras coisas. Aí ela começa a buscar a segunda plástica. Fala, e é comum você ouvir falar, pô, doutor, esse negócio vicia, né? A gente fez uma plástica, ficou bem, agora quer fazer outra, não sei o que e tal. Então é muito importante o relacionamento do médico com o paciente. Porque ele vai limitar e ele vai direcionar aquilo que pode ou não fazer. É como uma escola, né? A criança chega lá e o aprendizado tem um direcionamento. A professora vai direcionar aquilo para aquela idade, para aquele período, na situação que aquela pessoa se encontra, para o aprendizado. E na plástica é a mesma coisa. Se você deixar, muitas pessoas vão de uma maneira desenfreada. Elas buscam a plástica incessantemente. Por quê? Hoje se cultua muito o corpo, independente de plástica. Vamos transportar esse culto do corpo para a academia. Hoje, se você observar a quantidade de gente que frequenta a academia, que busca essa coisa de eu tenho que estar com um corpo mais bonito, eu tenho que estar melhor, nem sempre estão lá por causa de saúde. Pensando, o foco da academia nem sempre, talvez na maioria das vezes, não é a saúde. A pessoa fala, vou porque eu preciso estar bem comigo. Não, ela está buscando um culto físico, na verdade. Isso aí melhora a autoestima delas, né?
Com certeza. Porque o lado psicológico é tão importante, né, para nós mulheres. Então elas se sentem melhores, elas se sentem realizadas, né? Isso eu acho que você vê muito lá no seu consultório, né? Me fala um pouquinho disso, do seu dia a dia, casos que às vezes você recebe. Não, é muito comum, digamos que quase que 100% você está trabalhando com autoestima, com ego, essa coisa assim, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes também, a gente tem muito paciente homem, então acho que eu tenho uns 30% de pacientes do sexo masculino. Quem é que gosta de acordar de manhã, se olhar no espelho e não gostar da imagem que está vendo? Então, quando a gente fala em estética, voltando lá atrás, é aquela coisa de você se gostar também, né? Hoje você tem condição, você não é obrigado a gostar daquilo, não gostar daquilo que você está vendo, né? E uma coisa muito mais simples, você olha para o teu cabelo e fala, não estou gostando desse corte, não estou gostando dessa cor, não ficou bem para mim. Você pode mudar, por que você não pode mudar alguma coisa do corpo que não é simplesmente o cabelo? Bem, né? Para te deixar melhor, feliz, né? Quem é que gosta de ter mau cheiro? Quem é que gosta de estar com uma imagem ruim? Quem é que gosta de se vestir mal? Então, quando a gente fala em cirurgia plástica e estética, a gente tem que olhar isso, né? Tirando a história do exagero e tirando a não necessidade também, né? A gente tem que ver o psiquismo do paciente, como é que ele está se comportando com essa autoestima. Se é uma busca da autoestima em relação ao próprio corpo, ou se ela está criando uma situação para não enxergar outra. Então, por exemplo, o casamento não está bom. Ah, então tem a história da loja, né? Geralmente, principalmente, a gente fala muito de mulher isso, a mulher quando não está bem, sai para o shopping e vai gastar. Para comprar alguma coisa. É a compensação. Então, o cirurgião plástico tem que entender em que momento que a cirurgia plástica está sendo indicada com uma certa necessidade, digamos, dentro da cabeça do próprio paciente, ou se ela está fazendo uma substituição, ela está fazendo uma troca. Né? Eu não consigo enxergar, eu não consigo assumir o meu problema, então eu começo a buscar outras coisas. Eu vou às compras, eu vou fazer a plástica para o cabeleireiro, viagens, né? Não é só a plástica em si, mas o ser humano tem essa fuga, né? É um mecanismo de defesa, na verdade. Então, o profissional que estudou, né, o médico que estudou psiquiatria, que estudou psicologia, eu acho que ele consegue lidar um pouco com isso de uma maneira melhor e trazer o paciente para o centro. Olha, a cirurgia plástica vai te trazer esse tipo de resultado. Isso vai te satisfazer? É nisso que está o teu problema hoje? É isso que você está buscando? Né? Não temos mais nada à volta criando esse centro que você trouxe para mim de problema, que é uma plástica. E às vezes você vê no paciente a não necessidade de fazer plástica. Também acho que é um compromisso do profissional de ser honesto. De orientar, e orientar, né? Quando falar, olha, deve, acho que quando não acho que deve. Você não deveria mexer, acho que não é hora, acho que não está na idade, eu acho que não tem nada errado. Né? Acho que isso é muito importante. E isso é importante, Ayrton, mediante um profissional sério. Sim. Que realmente você passa isso para seus pacientes, né? Quando tem indicação, quando não tem, porque às vezes elas buscam, né, incessantemente ter um resultado que às vezes não vai ser aquele resultado que elas buscam tanto, exatamente. Né? E isso é muito Foi difícil. Foi o que você falou. Isso é muito difícil para nós. Porque o paciente cria algumas imagens dentro da própria mente que a gente nunca vai enxergar. Né? Elas trazem situações assim de fotografia, mas é difícil até de elas entenderem que aquela pessoa da fotografia, existe uma luz para a fotografia, existe um Photoshop, existe um ângulo, né? Existe uma lente poderosa que faz milagres, existem filtros de lente, e o corpo que está ali não é o mesmo do dela. A genética é diferente, o tipo de pele, a estrutura interna e a estrutura externa. Então, assim, é importante o cirurgião plástico gastar mais tempo com o paciente, mais consultas e passar para o paciente essas situações adversas, na verdade. Né? Então, isso às vezes é muito difícil para a gente segura o paciente numa segunda consulta, até numa terceira, ou quanto tempo precisar. E uma coisa que eu acho muito importante é trazer sempre um acompanhante. A gente pede sempre alguém junto, porque a ansiedade do paciente faz com que ela enxergue algumas coisas, né? E quem está do lado não tem a mesma ansiedade, às vezes. Ela está mais realista com a coisa. Então ela ajuda ela tem um comprometimento e fora da consulta ela ajuda nesse conceito de fazer com que a pessoa enxergue as realidades daquilo que ela está buscando, daquilo que ela às vezes está até fantasiando para um resultado. Minhas queridas amigas internautas, vamos para um breve intervalo e voltarei logo a seguir conversando com meu amigo cirurgião plástico Ayrton Takishima. E aproveitem, façam suas perguntas para o quadro E aí, doutora, que responderei aqui para vocês. Até mais. O
Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, minhas amigas, estou de volta desse breve intervalo, agora com o quadro E aí, doutora? Tenho muitas perguntas aqui para responder, vamos escolher algumas, deixe-me ver. Vamos ver, Laura, do bairro Barcelona, aqui em São Caetano, ela gostaria de saber. Obrigado, Laura, pela sua pergunta. O DIU é dolorido? É possível, depois de devidamente colocado pelo ginecologista, senti-lo? É sim, Laura, assim, o DIU, quando colocado, você sente uma cólica, tá? Bem no baixo ventre. Mas é uma cólica suportável, porque dá pra gente, nós ginecologistas, colocarmos no consultório. E o DIU, nós deixamos praticamente mais ou menos 1,5 a 2 centímetros desse fiozinho quando nós cortamos lá dentro, quando ele expõe pelo colo do útero. Então, se você for tocar, dá sim para você sentir. Agora, na relação sexual, o homem não tem como senti-lo, tá? Bom, mais uma pergunta aqui de Marta, de São Bernardo. Obrigado, Marta, pela sua pergunta. Eu gostaria de saber, no caso de ter amarrado ou retirado as trompas, o que posso fazer para reverter o procedimento e ficar grávida? Veja, Marta, tem como ser feito a reanastomose dessas trompas, tá? É um método um pouquinho mais difícil, porque se você fez essa laqueadura há 9, 10 anos, fica muito mais difícil, porque é um canalzinho muito fininho, tá? Mas existe sim a reanastomose e também existe um método até mais indicado, que seria a fertilização in vitro, tá? Você teria possibilidade, tem sim a possibilidade de engravidar novamente com esse método, tá bom? Vamos ver, Andréia de Santo André. Nos dias de pausa da pílula anticoncepcional, é possível engravidar? Andréia, nesse período não. Por quê? A pílula, ela já é focada para isso. Então, nós temos pílulas com 21 com descanso de 7, nós temos pílula com 22 comprimidos com descanso de 6, nós temos pílulas de uso contínuo. Essas pílulas que dão pausa, elas estão justamente esperando esse período para descamar o endométrio, tá? Que é aquela camada interna do útero. Para quê? Para que a mulher menstrue. Então, nesse período, não tem problema, não tem como a mulher engravidar, tá? Não existe gravidez durante o período da menstruação, tá bom? Vamos ver, temos mais perguntas. Tem várias perguntas aqui. Eu gostaria de agradecer sempre a participação de vocês, minhas amigas internautas. Fico muito feliz porque vocês estão muito ligadas com o meu programa todas as quartas-feiras. Sempre trago profissionais excelentes, como hoje, doutor Ailton, esse médico maravilhoso. Vamos ver, Flávia, do bairro Cerâmica. Vou dar início ao meu tratamento de reprodução assistida e gostaria de saber se devo ou não verificar se sou portadora de endometriose antes de iniciá-lo. Veja, Flávia, já faz parte de um protocolo, tá? Essa pesquisa antes da fertilização in vitro. Não só endometriose, como várias outras causas, porque a mulher, ela tem muitas coisas para se pesquisar antes de indicar uma fertilização in vitro. E a endometriose é um desses casos, tá? Então fique tranquila. Se seu médico já te orientou em fazer a fertilização, é porque ele já sabe que já passou por esse processo, tá bom? Vamos ver, dá mais tempo? Podemos fazer mais uma pergunta? Ana Maria, do bairro Olímpico, ela gostaria de saber se tem como evitar cólicas, se tem alguma dieta ou outra recomendação. Uma coisa muito importante, Ana, que eu sempre foco, a atividade física ajuda muito a melhorar as cólicas.
Vitaminas que às vezes eu prescrevo, a vitamina A, a vitamina C, a piridoxina, são vitaminas que te ajudam também nesse processo. Se caso algumas coisas não resolverem, a própria pílula te ajuda também. Para aquelas que não fazem uso, lógico, tem todas as suas indicações, e para aquelas que já tomam, é importante saber também que eles melhoram esse período da cólica menstrual, tá? Outra coisa que eu gosto muito são os anti-inflamatórios não hormonais para aquelas que não podem fazer uso de anticoncepcional. Tá? É importante saber também. Teve risco para trombose, hipertensa, diabética, obesa. Então, nós podemos prescrever outras coisas que também não seja hormônio. Não deixe de procurar seu ginecologista para uma boa orientação, tá bom? Bom, agora de volta com o cirurgião plástico Ailton Takishima. Já voltamos, por sinal, com uma pergunta aqui de uma internauta, viu, Ailton, que gostaria de saber. Vamos ver. Márcia de São Bernardo. Obrigado, Márcia, pela sua pergunta. Tenho 45 anos e 2 filhos. Gostaria de levantar e aumentar meus seios, mas escutei que eles podem voltar e cair. E aí vou precisar de uma nova cirurgia? Isso é verdade? Em quanto tempo essa queda costuma acontecer? Isso tudo é verdade. Uma vez que você tem pitose da mama, né, queda da mama, normalmente são é o teu tecido que tem uma certa flacidez. Né? Se a gente observar, tem mulheres que engravidam e não tem essa flacidez, essa queda, às vezes até exagerada da mama. Então, todo tecido, até com o envelhecimento, com o passar do tempo, ele vai tender à queda. Né? Isso é natural e para algumas pessoas um pouco mais exagerado. Então, uma vez que você tem queda da mama, corrige, faz a cirurgia, até coloca uma prótese para dar mais formato, para criar uma situação de mais sustentação, né? Dali um tempo você, bem provável, vai ter uma certa queda dessa mama. Quanto tempo isso vai durar, né, para acontecer? E quanto isso vai ceder é difícil, porque só o tempo mesmo que vai dizer pra gente. Não dá para fazer uma estimativa em X anos, né, 5, 10 anos, o quanto essa mama vai ceder. Lógico, também depende de outros fatores. A partir do momento que você teve teus filhos, teve a queda de mama, fez a cirurgia, bem provável você já estabilizou a família. Você não vai talvez ter mais filhos. Então, o processo é só do próprio passar do tempo, é só do próprio envelhecimento. Você não tem o fator gravidez, que aumenta a mama, faz essa mama ceder. Após a gravidez, você perde gordura da mama, então ela fica com volume menor. Isso faz com que a pele fique mais flácida ainda, porque você esvazia o tecido que está lá dentro, que é a gordura. Então, ela fica mais... ela cede a pele em cima desse tecido. Você perde o que a gente chama de continente. Então, não tem como precisar para a pessoa, para o paciente, quanto tempo o procedimento dura, o resultado, né? E em quanto tempo ela vai ter que fazer uma nova cirurgia. E isso também vai depender da vontade do paciente, se ela quer ou não depois fazer a nova cirurgia, com o que ela está vendo do corpo dela, do que aconteceu nesse período com o corpo dela, em 5, 10, 15, 20 anos. Ailton, minhas amigas internautas gostariam de saber quanto tempo eu posso ficar com uma prótese de silicone? Também é muito questionável, você pode ficar muito tempo com a prótese de silicone. O que acontece é que as empresas de silicone dão uma garantia para a prótese de 10 anos. A partir desse momento, elas não têm mais responsabilidade sobre a prótese. Então, a paciente que faz cirurgia, ela recebe uma etiqueta. Nessa etiqueta é a identidade da prótese. Vem o número de série, vem o lote, vem o modelo, vem o volume, vem toda a especificação, como se fosse uma bula de um remédio, vem toda a especificação ali. Então, a gente dá para o paciente, ela guarda isso. Nem sempre as próteses colocadas são do mesmo lote. Então, ela tem do lote 1 aqui, da direita, e lote 2 da esquerda. E um dia a esquerda deu problema. Então, na etiqueta vai estar marcado lá. Então, eles vão pegar esse lote 2 lá na empresa, ver se mais alguma paciente no mundo, porque essas próteses rodam o mundo inteiro, se nesse lote teve algum problema, ou se foi só a dela. Se foi só a dela, bem provável é um problema do organismo dela com essa prótese. Ou é um encapsulamento, ou a prótese rompeu por algum motivo. Né? Então, até 10 anos, você tem garantia da empresa. A partir disso, você não tem mais. Não é obrigatório que no 10º ano você troque a prótese porque perdeu a garantia. Então, nós orientamos todo ano, a paciente vai fazer um acompanhamento, faz ultrassonografia, faz mamografia, dependendo da idade, se tem uma dúvida mais intensa, uma ressonância magnética, que ela é mais fiel de imagem para você identificar alguma coisa, e o próprio exame físico, a palpação, a prótese, às vezes, a mama muda de formato porque a prótese se rompeu, porque a prótese endureceu, encapsulou, que é o que as pessoas chamam de rejeição. Na verdade, não é uma rejeição, é algum problema lá dentro da prótese, ou uma infecção que
foi tratada, que a gente chama de subclínica, aquela infecção que começa, mas não avança, né? Algum produto da próprio material de luva que estimulou a fibrose em volta dessa prótese, mas visualmente, às vezes você consegue ver que a prótese está mudando, a mama está mudando o formato. E nesse momento você pede alguns exames para... Então é tudo complementar, né? E isso pode acontecer nesse período de até 10 anos. Antes de 10 anos pode acontecer. Depois de 1 ano, depois de 3, depois de 5, não existe regra. Né? Não existe regra. E é importante também, focando o que você falou, passar com um mastologista antes, né? Sim. É verdade, com uma avaliação. Nós sempre orientamos que passe com o seu mastologista. Quando isso não acontece, tem pacientes que têm a ginecologista que acompanha já há algum tempo a própria mama, fazendo ultrassom ou mamografia, como a gente diz, dependendo da idade, né? Pacientes acima de 35, os mastologistas preconizam a mamografia. E elas trazem esses relatórios para o cirurgião plástico. Então, é uma avaliação em conjunto do cirurgião plástico com um especialista em mama, ou pelo menos um ginecologista que entenda também dessa parte. Mais uma pergunta aqui, Ailton, de uma internauta. Sônia, de São Caetano, ela gostaria de saber. Quero muito colocar implante de silicone, mas estou preocupada com as cicatrizes. Elas costumam ficar muito aparentes? Qual método deixa menos cicatriz? Na verdade, todos os métodos vão deixar cicatriz. Nós precisamos de pelo menos 4 centímetros de uma incisão para que a prótese consiga passar pela pele e ir para o sítio dela onde ela vai ter que ficar. 3 incisões são as mais usadas. Ou aqui embaixo no sulco da própria mama, que ele fica bem escondido, eu acho. Não é uma coisa assim que grita quando você vê uma mulher sem o sutiã, por exemplo, sem a roupa. Ao redor da areola, na parte inferior da areola, ou na axila. O problema é que cada cicatriz tem as vantagens e as desvantagens. Então, a do sulco é a mais tranquila, digamos assim, porque quando você abre a pele, abre um pouquinho a gordura, você já está no local onde você precisa pôr a prótese. Então, o caminho para essa prótese chegar até onde ela vai ficar ele é muito curto. São alguns centímetros até ultrapassar a gordura, digamos. Quando você entra pela areola da paciente, o caminho é mais longo, porque você tem que atravessar uma grande quantidade de tecido até chegar no local onde essa prótese vai ser colocada e vai ficar. E pela axila, o caminho é maior ainda, porque você abre um corte na axila, faz todo o trajeto dessa região do músculo peitoral até chegar exatamente nessa área onde eu tenho que deixar a prótese. Né? Ailton, no pós-operatório, qual que ela se queixa mais de dor, já falando dessas vias que você está passando? A que incomoda um pouco mais é a axilar, né? Porque o trajeto é mais longo, então é óbvio que você tem um descolamento maior de tecido, né? E um pouco de limitação dos próprios braços, né? E todos os cuidados com a axila. Então o que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque assim, quando você faz isso aqui por baixo, a incisão ela é meio que direta, então os germes que vivem nessa região, eles são menos inócuos, digamos, são mais tranquilos, né? Quando você vem pela região da areola, você, como mastologista, né? Você tem os canalículos que trazem o leite, existe um fluxo de germe de alguma forma ali, então você está trabalhando numa área um pouco mais agressiva, com germes mais agressivos, e quando você vai pela axila é pior ainda. Além desses germes que já estão na axila, que podem trazer o início da possível infecção, né? Que vai gerar o encapsulamento que a gente acabou de falar, você tem também o problema dos linfonodos, porque o sentinela está ali e você eventualmente vai poder lesá-lo. E o sentinela é um sinal, como vocês dizem, não é bem um sinal, é a maneira de enxergar como as coisas já estão acontecendo, né? Acho que é isso. Então você pode lesar e depois você perde esse parâmetro da sua análise, de saber que grau que essas coisas estão, como é que isso está... Um câncer de mama, como é que ele está se desenvolvendo, para onde ele está indo, né? Sim, sim. Então a gente orienta dessa forma. Só que tem pacientes que são taxativos, eu não quero que cicatriz apareça. Quero embaixo da axila. Então a gente pede até que ela assine um documento que ela foi orientada, que ela está consciente dessas coisas que nós estamos conversando, os riscos, as dificuldades, né? Que podem vir depois também. E tem mais uma internauta aqui, Marisa de Santo André, que gostaria de saber. Eu tenho problema de queloide. Mesmo assim, eu posso colocar silicone e não ficar com as cicatrizes tão feias? Você vê aí, qual que é a diferença entre cicatriz de queloide e cicatriz hipertrófica? Na verdade, nós temos 4 tipos básicos de cicatrização. Primeiro, aquela que é normal, que você corta e fica aquele risco esbranquiçado da própria pele, quase no tom da pele. O segundo são as cicatrizes alargadas. Você faz a incisão, dá os pontos direitinho, cuida da cicatriz,
Passou um tempo, 2, 3 meses, você vê que ela começa a abrir, ela parece uma estria. Ela vai cedendo, cedendo, cedendo e abrindo. E é muito comum as pessoas criticarem o médico nessas coisas de cicatriz, né? Na maneira que a cicatriz ficou. Lógico que os cuidados com a cicatriz faz diferença, mas existe uma coisa que é genética. De qualquer maneira que você cortar, refazer a tua cicatriz, ela vai ter problema. Então, ela largou, você vai lá, incisa de novo, junta uma pele boa com a outra de novo, daqui a um tempo ela vai abrir novamente. O queloide e a cicatriz hipertrófica, você olhando, elas são muito parecidas, né? São cicatrizes altas, às vezes parece uma linha, né? Aqueles novelinhos de lã, todo meio trançado. E a diferença fica no sintoma clínico, na verdade. Ele muda a cor, o queloide é um pouco mais escuro, um pouco mais arroxeado, às vezes até marrom, e o sintoma que ele tem. A cicatriz hipertrófica, apesar de ser uma cicatriz alta, que não é esteticamente bonita, ela com o tempo, a tendência dela é diminuir. Pode demorar muito, mas a tendência é diminuir. Às vezes só com uma massagem, um pouquinho de creme de corticoide, você faz a redução ou a compressão. Por isso que se usa malhas, cintas, né? E o queloide, a parte chata é que ele dói, ele coça, ele incomoda. Principalmente quando muda o tempo, né? Os pacientes queixam. É verdade. O doutor vai chover, parece que existe uma carga elétrica que muda dentro do ar e aquilo parece que estimula o queloide a ter uma sensibilidade maior. Então, quando a gente fala em queloide, antes de pensar na estética, a gente tem que pensar no conforto do paciente, para não ser uma coisa que fica incomodando, que fica coçando ou doendo. E hoje você se trata, hoje não, já há muito tempo se trata o queloide, né? A gente orienta a fazer as beta-terapias, que é uma irradiação, como se fosse um raio-x, né? Um raio que você não vê, coloca-se umas plaquinhas e aquelas plaquinhas interferem na cicatrização. Ela tem que ser iniciada nas primeiras 24 horas, a partir disso o efeito já praticamente não existe. Por quê? Ele tem que começar a interferir no início da cicatrização, que é onde o raio tem o poder. Depois disso ele perde o poder. Então o paciente tem que, nas primeiras 24 horas, fazer a primeira sessão e dar continuidade, geralmente são 10 sessões. Se isso ainda não adiantou, ou complementar a isso, a gente pode fazer as compressões, então são produtos que comprimem, como malhas, ou como cintas, ou faixas. Hoje a gente usa uma placa de silicone que ela é macia, que o próprio silicone libera um óleo do silicone, que ele ajuda também na não formação do queloide, ou na redução do queloide que já está formado. Ele ajuda a hidratar também essa cicatriz. E em último caso são as injeções de corticoide. O corticoide ele faz atrofia dos tecidos humanos, né, dos tecidos animais, e na hora que você injeta ele faz aquilo murchar. E aí tem que tomar um cuidado, porque às vezes a redução é tão intensa que você escava a pele. Ao invés de você ter o queloide, que é aquela cicatriz alta, você vai ter uma cicatriz afundada, porque você atrofiou tanto a pele que a pele ficou fina demais. Então tudo tem que ser orientado, né? O médico profissional tem que estar lá dizendo os limites, o quanto vai fazer e direcionando o tratamento até o final. Mas dá para ficar uma cicatriz bacana hoje sem grandes problemas. Que pena, minhas amigas internautas, já estamos no final do programa com tantas outras perguntas que as minhas amigas gostariam de fazer, mas fica aqui o convite para o Dr. Ailton Takishima retornar, que eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre as cirurgias reparadoras, como eu sou mastologista, eu encaminho muitas pacientes para ele fazer a parte da reconstrução mamária, então fica aqui o convite novamente, Ailton, eu te agradeço mais uma vez e já te convidando para voltar, porque tinha muitas outras coisas que eu gostaria de perguntar para você. Agradeço, Silvia. Acho que todo assunto em medicina, cada item são horas de conversa e poder explicar, orientar um paciente, né? É um assunto que elas adoram, então vamos voltar com certeza. O tempo é curto. Obrigado pelo convite. Obrigada.